Fala, meu aluno, professor Jonathan na área, mais uma vez aqui dando prosseguimento nos nossos estudos para o concurso da Polícia Penal do Estado do Pará. Pessoal, hoje é uma aula muito importante que versa sobre a Lei 13.869 de 2019, que é a lei do abuso de autoridade. Então, muito cuidado. No edital inicial, o que foi que a gente teve? Tivemos aí um erro da banca, né? Ela colocou a lei antiga do abuso de autoridade e, na verdade, a que vai ser cobrada é a lei 13.000, inclusive foi retificado, né? 869 de 2019. Professor, essa lei trata sobre o quê? Muito importante, com certeza daqui sairá mais 2 ou 3 questões da nossa prova. Então a gente está aqui dentro da lei do abuso de autoridade. Vamos lá. Então baixa teu material. Antes da gente entrar nas questões aqui, o professor trouxe hoje 15 questões bem massa da nossa legislação. Então o que é que você vai fazer? Primeiro você vai baixar o seu material e o professor vai fazer aquela introdução muito bacana da lei de abuso de autoridade antes de entrar nas questões. Vamos lá. Então o que é que eu tenho que levar para minha prova de bate-pronto? Eu tenho que saber que a lei de abuso de autoridade é considerado um crime próprio. Estamos diante de um crime próprio. Professor, por que crime próprio? Porque para ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, tem que ter uma qualidade específica. E essa qualidade específica é ser funcionário público, é ser agente público em sentido amplo. Perceba que o rol de autoridade ele possui um rol bem amplo, possui um alcance bem amplo. Beleza? Professor, como assim? Você vai ter aqui, por exemplo, pessoas temporárias que possuem um cargo público, uma função pública, até mesmo um cargo comissionado de forma temporária e até mesmo sem remuneração. Formação muito importante. Então, entra no nosso rol da lei de abuso de autoridade ainda aquelas pessoas que possuem uma função pública, né, que seja temporária e até mesmo sem remuneração, como por exemplo os estagiários. O estagiário, ele é apto a ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Por esse motivo, essa qualidade específica do sujeito ativo, a gente fala que é crime próprio. É diferente do crime de tortura. No crime de tortura, a gente fala que é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode cometer o crime de tortura. Tranquilo? Então a gente tem assim, professor, surge a seguinte pergunta. Ó. O particular que não é agente público, ele pode ser sujeito ativo no crime de abuso de autoridade? A resposta é que sim, tá bom? A resposta é que sim. Quando estiver em concurso com o agente público. Anota isso aqui, ó. Quando ele estiver em concurso com o agente público e souber dessa condição. Porque se ele não souber da condição de funcionário público, de agente público, ele não vai cometer o crime de abuso de autoridade. Então, além do particular cometer junto com a autoridade, junto com o agente público, ele tem que saber dessa condição. Então, essa é a primeira informação que eu tenho para trazer para você, que o crime de abuso de autoridade é um crime próprio. Beleza? Professor, só será crime de abuso de autoridade também? Só será crime de abuso de autoridade também, obrigatoriamente, se o sujeito ativo do crime tiver o que chamamos de dolo específico. Professor, o que seria esse dolo específico? Só vai ser crime de abuso de autoridade se o sujeito ativo do crime, aquela autoridade que comete o crime, o policial militar, o policial federal, o policial rodoviário federal, se ele tiver o dolo específico. E onde tem dolo específico, você entende como se fosse a finalidade. Então, qual é a finalidade
do delegado de polícia, por exemplo, deixar de comunicar a prisão de uma pessoa ao juiz? Qual é a finalidade do policial penal colocar na mesma cela pessoas de ambos os sexos? Homem e mulher no mesmo sexo. Comete crime de abuso de autoridade, estiver na mesma cela? Na mesma cela? Comete. O delegado de polícia que deixa de entregar ao preso a nota de culpa no prazo de 24 horas. Comete o crime de abuso de autoridade? Comete. Porém, além de cometer a conduta, eu tenho que ter essa finalidade específica. Porque se eu não tenho a finalidade específica, ou seja, o dolo específico, não há que se falar em crime de abuso de autoridade. E eu tenho 4 finalidades específicas aqui. Pode ser qualquer uma delas. Como, por exemplo, nós vamos ter a finalidade de prejudicar alguém. Então, ele comete a conduta descrita no tipo penal. Além disso, ele tem que ter essa finalidade: prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo, ou terceiro. Eu tenho também, pessoal, ó, anote isso aqui, informação importantíssima, você vai dar um tempo aí para você apertar pausa, tá? Eu tenho por mero capricho, quando ele comete a conduta descrita no tipo penal, por mero capricho, ou para satisfazer interesse pessoal. Beleza? Então eu tenho que ter o dolo específico, uma dessas 4 informações aqui. Então essa parte inicial ela é muito importante para você ter esse entendimento. Então vamos lá, ó. Professor, esse satisfazer interesse pessoal é a mesma coisa de satisfação pessoal, tá? Mesma coisa. Então, o professor de ontem, ele divide a lei de abuso de autoridade em 2 momentos, tá? Ó, o professor divide assim, ó. Eu tenho do artigo 1º ao artigo 8º da nossa lei, como se fosse a parte geral, que inclusive no concurso lá da Polícia Militar do Pará, não foi cobrado essa parte geral. Foi cobrado só os crimes em espécie, que vai vir aqui do artigo 9º, ó. Que vai vir aqui do artigo 9º até o artigo, vou botar aqui 38, que é o último crime. Que são os crimes propriamente ditos. Bom? Então anota isso aqui, ó. Todas as informações iniciais, que é muito importante para o teu concurso, tá bom? Então, o crime próprio tem um teu dolo específico, tem que ter uma finalidade. O particular, ele pode cometer um crime de abuso de autoridade se tiver junto com a autoridade, né? E souber dessa condição, e eu tenho essa divisão aqui na lei de abuso de autoridade. Então, essa é a nossa introdução antes da gente poder entrar nas questões, beleza? Então, vamos lá, confia na técnica, vai dar tudo certo. Vem pra cá, ó. Professor, agora pega as questões e vem, ó. Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Essa questão da autoridade, o alcance da autoridade, ela é bem ampla, tá? Então pode ser o servidor público civil ou militar, pode ser temporário ou efetivo, pode ter remuneração ou não, tá bom? Eu posso ter os membros do Poder Judiciário, juízes. Eu posso ter membro do Poder Legislativo, também vereador, senador, deputado federal. Eu posso ter os membros do Poder Executivo. O professor, inclusive, ele faz parte do Poder Executivo Federal. É autoridade para fins de aplicação da lei? A resposta é que sim, tá bom? Então vamos lá, pega teu material, questão de número 1. Ela fala assim pra gente, ó. A questão de número 1, ela fala assim pra gente. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura o crime de abuso de autoridade. A resposta é que não, tá errado, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais um espaço aqui no quadro para poder colocar. Tenho. Então assim, ó, tá errado. Por quê? Quando você abrir o parágrafo 2º do artigo 1º, o que é que a gente tem? Essa informação aqui é bem legal, ó.
A gente vai ver assim, ó, a divergência na interpretação da lei não configura o crime de abuso de autoridade. Não configura o crime, vamos lá, confia na técnica, vamos que vamos e vai dar tudo certo. Ó. Não configura o crime de abuso de autoridade. Tá bom? A gente chama essa questão aqui da interpretação da lei. Quem quiser anotar, isso aqui não vai cair não, mas eu vou deixar aqui para você aprender uma expressão nova no direito. Hermenêutica ou exegese. Que é quando eu vou ter essa questão da interpretação da lei penal para tipificar um crime. Então é crime de hermenêutica ou exegese. Tranquilo? Assim, professor, o parágrafo 2º do artigo 1º ele é importante? É. Eu acredito, quando eu olho esse dispositivo, eu vejo uma alternativa da questão. Tá bom? Então já está errado. Alternativa A. A B fala assim, ó, para a configuração do crime de abuso de autoridade não é necessário ter o dolo específico, bastando apenas o autor realizar a conduta prevista no tipo penal. É errado. Obrigatoriamente, para ser tipificado o crime de abuso de autoridade, eu tenho que ter o dolo específico. Tranquilo? É errado. C. O crime de abuso de autoridade se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. É errado. É errado. Anote, tatue isso aqui na sua testa. Ó. O crime de abuso de autoridade, pessoal, obrigatoriamente, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, não é necessário a representação para ser instaurado o inquérito policial de ofício por parte do delegado de polícia. Então, o crime aconteceu, tem um laxo probatório mínimo, o inquérito policial será instaurado, será iniciado e pode ser iniciado de ofício, beleza? Eu não tenho aqui nenhuma condição de procedibilidade como acontece na ação penal pública condicionada. Então anota, o crime de abuso de autoridade é um crime de ação penal pública incondicionada, tá bom? Então, a alternativa é errada. Então sobrou pra gente a D certinha, a letra de lei, ó. Reputa-se agente público para os efeitos da lei do abuso de autoridade todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos por essa lei. Questão correta, tá bom? Alternativa correta, letra D. Puxa uma perninha nesse item aqui, pessoal, e coloca assim, ó, rol exemplificativo. O rol da autoridade, das autoridades previstas na lei, é um rol exemplificativo, tá? É um rol exemplificativo. Interessante demais essa informação aí para vocês. Beleza? Então vamos lá. Posso avançar? Aperta play aí, tá? Aperta play e copia essas informações aí, que tudo que o professor está falando aqui ele é muito importante para a nossa prova, tá? Então o professor vai apagar, aperta play, dá pause aí no teu vídeo e a gente vem para cá, ó. Vamos lá. Bererê, bererê, bererê. Interessante, né? Vamos lá. Abuso de autoridade é uma lei muito massa da gente estudar. A questão de número 2, acredito aí, que vai cobrar agora os efeitos da condenação, também importante para o nosso concurso, e aí mora a questão. Não tem como, gente, das 20, nesse curso aqui completo, os conhecimentos específicos da CEAP, né, Polícia Penal, não tem como o professor ele não falar pelo menos 28 questões, desculpa, 18 questões, 28 não tem como, né? 20 questões, não tem como a gente não trabalhar aqui pelo menos 18 delas, tá? Isso aí é estatística do professor e é verdade. Tá bom? Quem conhece o professor Jonathan só dá o que cai. Não tem essa. Então vamos lá. Só apagar. Bererê, bererê, bererê.
Bererê, bererê, bererê. Você vai passar no concurso da Polícia Penal, vai vibrar horrores. Vibra, 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 vibra. Tá precisando, a gente está precisando de policiais vocacionados cada vez mais. Então dá o gás aí, meu irmão, que vai dar tudo certo. Professor apagar. Então tá. Então a gente tem assim, ó, na questão de número 2, nós temos o seguinte, pessoal. Abre, por favor, o artigo 4º. Abre, por gentileza, o artigo 4º da nossa lei. Abre, por favor, o artigo 4º e você vai ver assim, ó, os efeitos da condenação. Professor, o que seriam esses efeitos da condenação? É o cara que é condenado pelo crime de abuso de autoridade, vai acontecer alguma coisa com ele, tá bom? Então eu tenho 3 efeitos da condenação aqui, ó. Eu vou ter a reparação do dano. Eu vou ter a reparação dos danos suportados pela vítima. Eu tenho esses 2 aqui de baixo, é a questão da prova. Ó, eu tenho a perda do cargo. Eu tenho a perda do cargo, o professor inverteu aqui, mas não tem problema. E tenho a inabilitação para exercer outro cargo, emprego ou função pública. Ou função pública. Então vamos lá. E eu tenho um prazo aqui, né? Eu tenho um prazo. O prazo é de 1 a 5 anos. Beleza? Então vamos lá. O cara que é condenado ao crime de abuso de autoridade, ele está sujeito a esses efeitos aqui da condenação. Então eu tenho a reparação do dano, eu tenho a perda do cargo público, ou seja, o cara vai embora. O professor é policial rodoviário federal, foi condenado pelo crime de abuso de autoridade, vai perder o cargo. E ainda, além disso, ele fica inabilitado para exercer outro cargo, emprego ou função pública pelo prazo de 1 a 5 anos. Tá bom? Então tem essa informação. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Anote e tatue isso aqui na sua testa. Quando se tratar de perda do cargo, perceba que aqui, nessa situação, é diferente do crime de tortura e do crime de organização criminosa. Porque lá, gente, se o cara comete o crime de tortura ou da organização criminosa, ele perde o cargo e fica inabilitado para exercer outro cargo, emprego ou função pública de forma automática. Professor, o que seria isso? É o cara cometeu, já fica implícito na sentença que ele vai embora. Aqui é diferente, tá bom? Então, o efeito da condenação, da perda do cargo e da inabilitação não constitui efeito automático. Esse efeito aqui não é automático. Eu tenho que tatuar isso aqui na minha testa, ó. Esse efeito aqui não é automático. Devendo o juiz, olha só que lindo, cai desse jeito na prova, nessa mesma frase que o professor está colocando aqui para vocês, ó. Não é automático, devendo o juiz motivar, ou ele vai usar essa palavra motivar, ou ele vai usar declarar. Declarar na sentença. Beleza? Perceba que o professor só colocou a perda do cargo e a inabilitação, porque na reparação dos danos eu não tenho isso. Reparação do dano, o efeito ele é automático, tá bom? Se houver o dano, né? Então vamos lá, ó. Não é automático, devendo o juiz motivar na sentença declarar.
Vamos lá. Professor, eu tenho uma outra situação aqui também, ó. O cara só perde o cargo, isso aqui eu achei bacana, só perde o cargo se ele for reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Ou seja, para o cara perder o cargo ou ficar inabilitado para exercer outro cargo, emprego ou função pública, só vai acontecer esses efeitos se Joãozinho for reincidente em crime de abuso de autoridade. Porque se ele for réu primário, por exemplo, o professor é réu primário. O professor é réu primário. E constranger o preso, lá colocando uma algema sem estar na situação lá do PRF, né? Sem estar na situação do PRF. Professor, o que é PRF no uso de algemas? Isso aqui é a súmula 11, né? Do STF, ó. Caso de perigo, resistência ou fundado receio de fuga. O professor vai e mete a algema sem estar numa dessas três situações. Comete crime de abuso de autoridade? Comete. Perceba que o professor Jonathan, ele é réu primário. Então, se o professor é réu primário, dessa condenação, ele não pode perder o cargo e nem ficar inabilitado para exercer outro cargo, emprego ou função pública, porque ele é réu primário. Ou seja, só vale se o cara for reincidente em outro crime de abuso de autoridade. Tá bom? A essa reincidência aqui, gente, ó, vou até colocar aqui para vocês. Essa reincidência a gente chama de reincidência específica. Possa ser que a banca ela use essa expressão aqui, tá bom? Deixa eu ver, só o professor ver como é que tá aqui, beleza? Tá top, padrão, vamos que vamos. Então dá a pausa, copia essa informação, artigo 4º, top das galáxias, bom demais, ó. Aí fala assim, ó, A2. Sobre os efeitos da condenação, é correto afirmar que a perda do cargo público possui efeito automático aos condenados pelo crime de abuso de autoridade. Errado. O efeito não é automático, tá bom? A nota e tatu, o professor fala bastante isso. Só tem 2 crimes na nossa legislação penal especial que possuem o efeito automático, a perda do cargo e a inabilitação para o agente público, que é o caso do crime de tortura e organização criminosa. No nosso edital, que tem abuso de autoridade, tem lavagem de capitais, essas 2 leis não perdem o cargo de forma automática, então cuidado. Um dos efeitos da condenação é a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, desde que o agente seja reincidente em crime de abuso de autoridade. É o nosso gabarito, letra B, padrão. E vamos avançando. Vamos ver porque a C está errada. O agente público que for condenado pelo crime de abuso de autoridade perde o cargo e fica inabilitado para exercer outro cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Errado, né? Errado. Porque dobro. O dobro do prazo, eu vou ter, na verdade, aqui, ó, só para a gente fazer um gancho, né? Eu vou ter o crime de tortura e vou ter também o crime de lavagem de capitais. Só para você relembrar aí. Tá bom? Então vamos. E a D fala assim, quem comete o crime de abuso de autoridade perde o cargo público que exerce, ainda que seja primário. Errado. O professor falou que só perde o cargo ou fica inabilitado se for reincidente em crime de abuso de autoridade. Tá bom? Então, muito bacana. Vamos agora para a questão de número 3. Anota. Esse quadro aí vale muito para a tua prova. Vale muito. Então vamos lá. O professor vai apagar. Beleza, vamos aqui. Bererê, bererê, bererê. Só dá pausa, né, gente? Só dá pausa, então voltar aí. Isso aqui é importante demais para você. Se não entendeu, volta o vídeo. Se tá um pouquinho mais adiantado, acelera o vídeo, vamos para as questões. Cuidado nas observações que o professor faz, né? Preste atenção nas falas do professor, porque elas geralmente aparecem nas questões da prova. Esse curso aqui, ele está sendo feito para o cara gabaritar, está sendo feito para gabaritar a parte dos conhecimentos específicos, beleza? De forma, digamos, resumida e ampla, né?
Resumido e amplo, é só o que cai. É só o que cai. Então vamos lá. Quando você abre o artigo 5º, então a gente estava no estudo do artigo 4º. Quando você abre agora o artigo 5º, você vai ver que existe a possibilidade de ser substituída a pena privativa de liberdade numa restritiva de direitos. O que é isso, professor? É um benefício para o réu. O benefício para o réu. Então, eu tenho uma pena privativa de liberdade e no crime de abuso de autoridade, a gente só vai encontrar penas punidas com detenção. Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Você pegar todos os crimes aí do abuso de autoridade, você não vai ver nenhum com reclusão. Tá bom? Então, todos aqui são com detenção. Aí a gente sabe que a detenção o cara pode cumprir em regime semiaberto ou aberto, né? Fazendo um gancho lá na LEP. Beleza? Então vamos aqui, ó. O artigo 5º fala assim, ó, conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, tá bom? Isso aqui é um benefício que a lei traz, ó. Restritiva de direitos. Vamos lá. Professor, o que seria isso? Vamos lá, presta atenção. Eu tenho duas possibilidades, tá bom? O cara vai deixar de estar preso para quê? Para prestar serviços à comunidade, ó. Então eu vou ter a prestação de serviços à comunidade ou entidade também, né? A própria lei traz essa previsão. Ou entidade pública, tá? Ó, ou entidade pública, bom demais, ó. Estamos desmistificando toda a lei de abuso de autoridade. Então, eu posso ter a conversão da detenção, eu posso ter só para eu arrumar aqui o microfone. Eu posso ter a conversão da detenção numa prestação de serviços à comunidade. Como eu posso ter também a suspensão do exercício do cargo. Ó, eu posso ter também a suspensão do exercício do cargo. Professor, como é que funciona? Vamos lá, vamos supor que o professor foi condenado ao crime de abuso de autoridade. Então o que é que vai acontecer? Ele vai ficar suspenso do cargo, ou seja, eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar lá na minha polícia. Ó. Suspensão do cargo. Eu fui suspenso. Beleza? E o que eu tenho de interessante aqui? Eu tenho muito pano para manga em questão de prova. Porque essa suspensão ela possui um prazo, ó, de 1 a 6 meses. Beleza? Além disso, o que é que eu tenho que levar para minha prova em relação à suspensão? O que é que eu tenho de interessante aqui para levar para a prova da suspensão do exercício do cargo? É que essa suspensão é com prejuízo da remuneração, ó. Com prejuízo da remuneração. Ou seja, o professor Jonathan, ele ficaria suspenso por um prazo de 1 a 6 meses, tá? De 1 a 6 meses e não receberia o seu salário enquanto durasse essa suspensão, tá? Eu teria uma terceira hipótese, mas foi vetada.
Na conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direito, tem prestação de serviço à comunidade e suspensão do exercício do cargo. Gente, não confunda, é muito comum também, ó. Não confunda esse prazo aqui de 1 a 6 meses com o prazo de 1 a 5 anos lá da inabilitação para exercer outro cargo público, muito comum. Eles podem colocar lá de 1 a 6 anos e aqui de 1 a 5 meses. Então, muita atenção nessa informação aqui, tá? Então vamos lá. A questão 3 fala assim, ó. Em relação à substituição da pena privativa de liberdade pelo exercício de direito, é correto afirmar que pode ocorrer a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos e vantagens. Questão correta, tá? Questão correta, letra A. O professor colocou remuneração aqui, que é de costume, né? Mas a lei coloca assim, ó, vencimento mais vantagens, né? Que o cargo proporciona, beleza? Vamos lá. Por que a B está errado, professor? Não há possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em regime de direito. Errado, a gente está vendo que no artigo 5º é possível. As penas restritivas de direitos não podem ser aplicadas cumulativamente. Errado. Essas duas penas aqui, essa conversão, né, da pena privativa de liberdade na restritiva de direito, ela pode ser aplicada, anota, ó, ela pode ser aplicada cumulativamente. E pode ser aplicada também de forma isolada. Professor, o que seria isso? Seria assim, ó. Ou o cara pode, nessa convenção, ele pode cumprir apenas uma prestação de serviço à comunidade, como também pode cumprir as duas juntos. Prestação de serviço à comunidade mais a suspensão. Ou seja, pode ser cumulativa ou isolada. As duas ou só uma, tá? Pode ocorrer a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 9 meses, sem a perda das vantagens da remuneração, dos vencimentos da vantagem. Errada, é de 1 a 6 meses, não de 1 a 9 meses, tá bom? Vamos para a questão de número 4. A 4 é massa. Questão número 4, para o professor tomar uma água aqui, ó. Aperta pausa. Aperta pausa aí nessa informação, copia e vamos seguindo. A questão de número 4, né? A questão de número 4 vai apagar. A questão do número 4 fala o seguinte, fala sobre as esferas que o camarada vai responder. Beleza? O cara vai responder em 3 esferas, que é o comum, né? Quando a gente comete um crime, a gente não, né? Porque nós todos somos benfeitores da sociedade, não cometemos crimes. Todo mundo aqui é a galera do réu primário, né? É isso aí. Ó, então a gente pode responder na esfera civil, na esfera administrativa ou na esfera penal. Só o professor apagar aqui, para a gente entrar aqui nessa discussão, muito importante também. Bererê, bererê, bererê. Vamos lá. Então a gente tem assim, ó. Ó, se liga. Então, o cara que comete o crime de abuso de autoridade, o que é que acontece com ele? Ó? Ele vai responder nas 3 esferas. Isso aqui acontece quando o cara comete um crime. Ó. Então ele vai responder nas 3 esferas. Presta atenção. Ele vai estar na esfera civil, tá bom? Ele vai responder na esfera administrativa, vai responder na esfera administrativa, como também ele vai entrar, na verdade, né, na esfera penal. Beleza? Professor, primeira pergunta, essas esferas, eu posso dizer que elas são independentes? Sim, eu vou ter 3 processos totalmente diferentes. Eu vou ter o processo na esfera civil,
Vou ter outro processo na esfera administrativa e outro totalmente diferente na esfera penal. Então coloca assim, ó, essas esferas, elas em regra são independentes. Beleza? Elas são independentes. Professor, o que seria a esfera civil? Esfera civil, gente, é sempre quando tiver presente pena pecuniária. O camarada ele vai reparar um dano, vou ter reparação de dano. Esfera civil, pagamento de pecúnia. Esfera administrativa é aquilo que você está respondendo no âmbito da administração pública, no âmbito do seu órgão. Por exemplo, o professor da Polícia Rodoviária Federal, se ele comete um crime de abuso de autoridade, com certeza ele vai responder na esfera administrativa. Ou seja, a corregedoria do seu órgão vai ser acionada e vai ser instaurado um procedimento administrativo disciplinar. Então vou ter aqui, ó, corregedoria do seu órgão. Perceba que você é policial penal, aqui do Pará. Então se você comete o crime de abuso de autoridade, quando você comete o crime de abuso de autoridade, você vai responder na esfera administrativa da corregedoria, no âmbito interno da Polícia Penal do Pará? A resposta é que sim, tá bom? E a esfera penal, todo mundo já sabe, é o que a gente já está estudando. É a esfera criminal. É a esfera criminal, beleza? Então perceba, eu tenho civil, que é reparação do dano, ressarcimento dos danos, né? Reparação dos danos, quando envolve pena pecuniária, as pecúnias, administrativo no âmbito do meu órgão e penal na esfera criminal, que vai ser instaurada uma ação penal, beleza? O que é que eu tenho de informação aqui? Que essas três esferas, elas correm em processos diferentes, são procedimentos diferentes, independentes, só que eu tenho que levar para minha prova o seguinte, ó. Se você comete o crime de abuso de autoridade, amparado por uma das 4 excludentes de ilicitude que a gente tem lá no direito penal, vai ser feita coisa julgada na esfera civil ou administrativa. Professor, como assim? Vamos lá. Se você comete o crime comete a conduta estando em estado de necessidade, isso aqui vocês estudam lá no direito penal, né? Ó, você tá aqui no estado de necessidade. Tá com sono, paga tuas 10 flexões, meu irmão, e volta pra cá. Se tu tá amparado por essa causa justificante aqui da legítima defesa, se você tá no âmbito do estrito cumprimento do dever legal, no estrito cumprimento do dever legal. Ou, se você tiver também no exercício regular do direito, até os autores, né, a doutrina, ela não consegue vislumbrar do direito uma situação, mas a lei trouxe essa hipótese, essa possibilidade. Se o cara comete o crime de abuso de autoridade estando amparado por uma das 4 excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, ou exercício regular de direito, o que é que a gente vai ter? Ó? Vai ser feita... O cara foi absolvido aqui, ó. Ele vai ser absolvido aqui, porque ele está dentro de uma excludente de ilicitude. O que é que vai acontecer? Vai fazer coisa julgada aqui também, ou seja, nessas duas esferas, ele também vai ser inocentado. Beleza? Ele vai ser inocentado. Tranquilo? Então, se ele está amparado dentro de um excludente de ilicitude, vai fazer coisa julgada no âmbito civil e também administrativo.
Beleza? Isso aqui é o que está previsto na lei. Nada impede, não era nem para eu estar falando isso aqui para não confundir a cabeça de vocês, mas nada impede que a vítima entre judicialmente na esfera civil, por exemplo, para reparar o dano. Nada impede. Mas, pela lei, e é assim que vai cair para vocês, se o cara está dentro do estado de necessidade, da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, ele também vai ser vinculado ao processo civil administrativo, ou seja, isso aqui vai ser arquivado. Tranquilo? É a hipótese que a lei de abuso de autoridade nos traz. Então vamos lá. As penas previstas nesta lei, seja no âmbito penal, civil ou administrativo, serão aplicadas de forma conjunta, havendo dependência entre a decisão de uma esfera ou outra. Errado, elas são independentes. E elas são aplicadas de forma separadas. Beleza? Faz coisa julgada, o professor acabou de falar, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito, questão correta, letra B. Não é cabível a ação penal subsidiária da pública no crime de abuso de autoridade, é errado, vou comentar aqui com vocês também, e o crime de abuso de autoridade é de menor potencial ofensivo, não é mais, já foi, tá? Então, ó, copia essa informação. Professor, a banca falou o seguinte, ó. A banca Jonathan Ebert falou o seguinte, que não é cabível a ação penal privada subsidiária da pública. É errado. É errado. Olha só. É possível a ação penal privada subsidiária da pública. É perfeitamente cabível, deixa só o professor apagar que vai ficar melhor. Então, ó, o professor vai apagar aqui. Então anota essa informação, coloca aqui do lado, ó, faz coisa julgada, tá? Faz coisa julgada, que o professor vai apagar aqui agora e acorda, vibra, para de dormir. Se você tá dormindo aí, tá assistindo a aula dormindo, paga tuas 10 flexões e volta aqui que vai dar tudo certo, meu irmão. Vamos lá, confia na técnica, vamos que vamos. Aula completa para você aqui do abuso de autoridade. Vamos lá. Professor, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem a previsão da ação penal privada subsidiária da pública. Professor, o que é isso? Então você está estudando processo penal. Então eu tenho a ação penal privada. Ação penal privada subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Professor, o que seria isso? Então perceba, o crime de abuso de autoridade ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Professor, pode acontecer do Ministério Público ser negligente e não oferecer a denúncia? Pode, tá bom? Então acontece, ó. Então, quando é que vai ser instaurado, quando é que a gente vai ter ação penal privada subsidiária da pública? Quando eu tiver a inércia ou até mesmo a negligência do Ministério Público, do promotor de justiça. Olha só que bacana. Ministério Público. Vamos lá. Então, quando houver inércia do Ministério Público no oferecimento da denúncia, ou seja, ele perdeu o prazo legal, pode ser instaurada ação penal privada subsidiária da pública. Aí eu pergunto para vocês,
qual o prazo do oferecimento da denúncia do Ministério, por parte do Ministério Público no crime de ação penal pública incondicionada, que é o caso aqui do abuso de autoridade. Então preste atenção aqui nesse detalhe. Ó. O Ministério Público ele vai ter dois prazos. Ele vai ter o prazo se o camarada tiver preso e ele vai ter o prazo quando o réu ou o indiciado estiver solto. Então você vai aprender assim, ó. Quando estiver preso, ele vai ter 5 dias. E quando ele estiver solto, vai ter 15 dias. Isso aqui não tem na lei de abuso de autoridade. Eu estou fazendo um gancho lá com o processo penal, porque isso aqui é importante para você. Então, ele tem aqui, pessoal, o Ministério Público, ó, o MP, ele tem esse prazo para oferecimento, para o oferecimento da denúncia. Então, o que foi que aconteceu? O MP, o Ministério Público, ele foi inerte, ele foi negligente no oferecimento da denúncia, ou seja, ele perdeu o prazo. Estando o réu preso, 5 dias, estando solto, 15 dias. Então, ele perdeu esse prazo. Quando ele perde esse prazo, o particular, então, eu vou botar aqui, ó. Após esse prazo, como é que funciona aqui, ó? Após esse prazo, o particular, que é a vítima do crime, ele vai ter um prazo. Então, ó, o querelante vai possuir um prazo de 6 meses para ser iniciada a ação penal. Se passar desse prazo também, o Ministério Público retoma a titularidade da ação penal. Tranquilo? Então, formação top demais. Então, eu tenho ação penal privada subsidiária pública, é possível em caso de inércia ou negligência do Ministério Público. Quando ele perde esse prazo, a própria vítima vai poder aqui entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, tendo um prazo de 6 meses após a negligência. Cuidado e anote essa informação. Ó. O pedido de arquivamento do inquérito por parte do Ministério Público não pode ser considerado como inércia e negligência. Se não pode ser considerado como inércia e negligência, o pedido de arquivamento por parte do Ministério Público não vai ensejar na ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Então vamos lá. Aperta pausa, né, nessa informação aqui muito importante para vocês, que a gente vai avançar agora, a gente vai entrar na parte dos crimes em espécie, né? A gente vai entrar na parte dos crimes em espécie. Professor, o crime de abuso de autoridade, eu posso dizer que é um crime de menor potencial ofensivo? Não. Por quê? Para ser um crime de menor, na antiga lei ele era, agora não é mais, ó. Crime de menor potencial ofensivo, a pena máxima tem que ser até 2 anos. E você vai ver que no abuso de autoridade a gente vai ter diversas condutas em que a pena máxima vai superar 2 anos, vai superar 2 anos. Beleza? Então não posso dizer hoje que o crime de abuso de autoridade é um crime de menor potencial ofensivo, ensejando aí um TCO. Então a gente vai para a questão de número 5 agora, né? Vamos para 5. Vamos lá. Deixa o professor apagar. E a gente vai entrar agora nos crimes em espécie, né? Propriamente dito agora. O que o cara faz? O que o cara faz para cometer o crime de abuso de autoridade? Então ele faz isso e aquilo outro vai ser crime de abuso de autoridade. Então agora a gente tem uma série de condutas que são consideradas abuso de autoridade. Vamos para cá. Então tá. A primeira questão que vai tratar sobre os crimes em espécie, fala assim, ó. Comete crime de abuso de autoridade quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar. E agora tem os horários, né?
Lá na Constituição Federal, a gente tem a questão da violação do domicílio. Violação domiciliar. A gente vai ter lá a violação domiciliar. Segundo a Constituição Federal, nós vamos ter a concepção de dia e noite, né? Mas aqui no abuso de autoridade, o que é que a gente tem, ó? A gente tem assim, ó, busca, mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão. Então o que é que a gente vai ter? No mandado de busca e apreensão, só pode ser cumprido, isso aqui é a atividade da Polícia Judiciária, né? Da Polícia Civil e da Polícia Federal, o que é que a gente vai ter? Esse mandado de busca e apreensão ele só pode ser cumprido após 5 horas da manhã e antes das 21 horas. Por quê? Se ele for cumprido, perceba, vou até colocar de vermelho aqui, ó. Se ele for cumprido antes das 5 horas ou após 21 horas, o que é que vai acontecer com esse cara aqui? Ele vai cometer o crime de abuso de autoridade. Então isso aqui vai ser crime. Beleza? Então informação importante. Lembrando que, batido também lá no direito constitucional, né? Lá ele a casa é asilo inviolável, né? Nela ninguém podendo penetrar, a não ser que seja durante o dia, com mandado judicial, ou a qualquer momento. A qualquer momento pode ter essa violação aqui em caso de flagrante delito para prestar socorro ou em caso de desastre. Tá bom? Então, informação interessante demais, ó. Questão dos horários. Então, vai cometer o crime de abuso de autoridade, alternativa correta é a letra D, né? Antes das 5 horas da manhã. Letra D de doido. D de doido. Vamos lá. A 6, pessoal. Informação também legal, ó. Constitui o crime de abuso de autoridade a autoridade policial que deixa de relaxar a prisão ilegal. Errado. Porque o relaxamento da prisão, ó, aqui eu vou ter assim, ó, o relaxamento da prisão ilegal, o relaxamento da prisão ilegal é atribuição não da autoridade policial, e sim da autoridade judiciária. Então isso aqui é missão do juiz e não da autoridade policial, beleza? Essa questão da prisão ilegal ela é muito interessante, porque o juiz também que decreta uma prisão temporária ou preventiva de forma ilegal ou sem estar presente os requisitos, ele vai estar cometendo um crime de abuso de autoridade, tá bom? O policial que adentra em domicílio sem consentimento do morador durante a noite, ainda que situação em flagrante delito. Se ele está em flagrante delito, ele não comete crime de abuso de autoridade. Se ele entra no domicílio de alguém. O delegado de polícia que nega acesso ao advogado do indiciado aos autos do inquérito policial já documentados. Questão correta. É crime de abuso de autoridade. Por quê? Vocês aprendem isso aqui também? Vocês aprendem isso aqui também lá em inquérito policial. Ó. Massa demais. Ó, o delegado de polícia, ele tem, anota isso aqui, ó. O delegado de polícia, ele tem que dar amplo acesso
amplo acesso ao advogado. Amplo acesso ao advogado. Em que, professor? Nos autos do inquérito policial do IP já documentados. Já documentados. Se o delegado ele nega esse acesso ao advogado, vai estar cometendo o crime de abuso de autoridade. Tá bom? Então anota. Professor, e se o auto do inquérito ainda estiver em curso? Ou seja, se não tiver documentado, aí o delegado não vai cometer o crime de abuso de autoridade nessa situação. Tá bom? Então vamos. A autoridade policial que entrega a nota de culpa ao preso em flagrante no prazo de 24 horas. Errado. Nesse caso, o delegado de polícia ele não comete crime de abuso de autoridade. Por quê? Nota de culpa. Porque a nota de culpa, ela tem que ser entregue ao preso no prazo de até 24 horas. Entregue em 24 horas. Importante também esse prazo. Entregue ao preso em 24 horas. Geralmente a banca vai querer tirar, pessoal, a palavra 24 horas e colocar 48 horas. Vai estar errado. A nota de culpa, você sabe que tem um prazo aqui de 48 horas, de 24 horas para 24 horas para ser entregue. Professor, o que seria a nota de culpa? Nota de culpa é uma peça, é um documento lá quando o cara é preso em flagrante. E o delegado ele tem que mostrar pro preso, por meio desse documento, por que ele está sendo preso. Por que ele foi preso em flagrante? Qual a tipificação? Quem é o condutor? Beleza? Qual o crime que ele cometeu? Se for o crime de homicídio, o crime de roubo, o crime de furto. Então a nota de culpa é isso. Então não pode ser AD, gabarito aqui da nossa 6, letra C de casa, sobre os autos do inquérito aqui já documentados. Tá bom? Questão de número 7. Sobre a decretação das prisões e do crime de abuso de autoridade, é correto afirmar que... Então o que é que a gente vai ter? Ó? O que é que a gente vai ter? Presta atenção. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, já é o nosso gabarito. Já é o nosso gabarito. Então perceba. Deixa o professor apagar aqui, ó. Deixa o professor apagar. Está agora nos crimes em espécie. Vocês têm que fazer uma leitura bacana aí dessa... A partir do artigo 9º, né? Que ele vai falar sobre a condução da prisão, né? De forma coercitiva. A partir do artigo 9º aí, vai entrar a parte dos crimes em espécie. Então, o que é que a gente tem? Presta atenção. No Brasil, nós temos 2 tipos de prisão. Presta atenção. 2 tipos de prisão civil. Beleza? A gente tem a prisão civil do devedor de alimentos, que é a pensão alimentícia. E vocês sabem que hoje é permitida a prisão desse cara, tá? Só que eu tenho outra prisão que é totalmente vedada, que é a prisão do depositário infiel. Então, se o delegado de polícia lava um flagrante do depositário infiel, ele vai estar cometendo o crime de abuso de autoridade. Porque essa prisão aqui, ela é vedada. Ela é vedada. Tá? Ela é vedada. Professor, o que seria esse cara aqui, o depositário infiel? O depositário infiel, pessoal, é aquele cara que ele vai ter depositado aí, sei lá, um bem. Vou dar um exemplo aqui, ó. Então, a equipe policial que o professor faz parte pegou um carro que é roubado, um carro clonado, tá bom? E levou para a Polícia Civil. Quando chega lá, faz todo o procedimento, aquele negócio todo, e o advogado do cara que estava na condução do veículo entra com uma ação para ser depositário fiel. Ou seja, o juiz, ele libera esse carro de novo para o condutor. Falando assim, ó, esse carro vai ficar contigo, tu vai ser o depositário fiel desse veículo. Quando eu pedir ele de volta, aí tu me devolve, beleza? Passa o prazo, o cara não devolve. Quando ele não devolve, ele é chamado de depositário infiel. Essa prisão aqui ela é vedada. Se prender, crime de abuso de autoridade.
Tá bom? Interessante, né? Professor, por que não é a B? A B fala assim, ó. Não comete crime de abuso de autoridade o delegado de polícia que deixe de comunicar a prisão em flagrante imediatamente. Errado. Errado. Por quê? Por quê? Eu tenho assim, ó. A comunicação da prisão ao juiz tem que se dar imediatamente. Beleza? Tem que ser imediatamente. Se for a comunicação da apreensão de um menor de idade, aí não vem para abuso de autoridade. A gente vai lá pro ECA. Tranquilo? Que nem recai na prova de vocês. Mas a comunicação da prisão, ela tem que ser imediata. Se o delegado de polícia, ele não comunica essa prisão, ele vai estar cometendo um crime de abuso de autoridade. Agora, cuidado com essa informação que o professor vai te dar. Por quê? Vamos supor que o delegado de polícia ele não comunica a prisão porque ele foi, gente, ó, negligente. O delegado, ele foi negligente. E se ele foi negligente, a gente aprende lá no direito penal que ele cometeu o crime por culpa, né? O crime culposo. Nesse caso, se essa comunicação da prisão não se deu de forma imediata por negligência dele, tá errado. Ele não comete o crime de abuso de autoridade, porque o crime de abuso de autoridade não pune a modalidade culposa. Show? Vamos então, vamos avançar? Bacana. Vamos lá, ó. A nota de culpa deverá ser entregue ao preso no prazo de 48 horas. Errado. O prazo da nota de culpa tem que ser entregue em 24 horas. O policial que exibir o corpo de preso, a curiosidade pública, cometerá o crime de tortura e não o crime de abuso de autoridade. Tá errado. Não confunda tortura com abuso de autoridade. Na tortura eu tenho constrangimento mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. No abuso de autoridade eu não tenho esse tipo penal. Então se o policial ele exibe a curiosidade pública mostrando o rosto do preso para todo mundo, vai estar cometendo crime de abuso de autoridade. Inclusive, tirando foto do preso e postando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, vai estar cometendo também um crime de abuso de autoridade. Então o policial não pode fazer isso. Agora, você é policial penal do estado do Pará. Vibração total. Óculos escuro, barba grande, distintivo, todo de preto. Então tu tá lá na condução do preso, tu tá conduzindo o preso, e chega a mídia e tu tira a foto do cara. E aí, tu tá cometendo crime de abuso de autoridade? A resposta é que não. Não há que se falar em crime de abuso de autoridade nesse caso. Beleza? Então vamos lá. Ó. Questão de número 7, gabarito letra A, depositário infiel não pode ser preso. Questão de número 8. A 8, ela fala assim, ó. A 8, ela fala assim, ó. Não é crime de abuso de autoridade a conduta de... Então ele quer uma que não seja crime de abuso de autoridade. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Errado. É crime de abuso de autoridade. Então eu não posso manter pessoas presas, ó. Eu não posso manter o cara presos na mesma cela, pessoas de ambos os sexos. Ambos os sexos que ele fala é sexos opostos, obviamente, né? Então vou ter homem, policial penal pega, coloca um homem junto com mulher dentro da mesma cela ou espaço de confinamento. É crime de abuso de autoridade? Óbvio que sim, tá bom? A B, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Então, o preso ele tem direito de saber quem foi o condutor da ocorrência que originou a sua prisão. Você não pode se negar a dizer a sua identificação, muito menos dizer falsamente. Meu nome é João, eu falo que eu sou Pedro. Crime de abuso de autoridade? Crime de abuso de autoridade. Constranger o preso
ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Questão correta é crime de abuso de autoridade. É a questão da foto, né? O professor explicou aqui para vocês. E AD não é crime de abuso de autoridade, AD é crime de tortura, que a gente já também está nossa aula aqui no nosso curso. Constranger mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental com a finalidade de obter confissão ou declaração da vítima. Errado, crime de tortura e não abuso de autoridade. Então vamos avançar. Então a gente tem uma série de condutas a partir do artigo 9º, do artigo 9º até o 38, são condutas que tipificam o crime de abuso de autoridade. Beleza? Professor, vamos para 9. Constitui crime de abuso de autoridade a autoridade policial. Essa daqui está repetida, né, professor? Essa aqui está repetida. Então o professor vai avançar. Tá? A gente vai avançar aqui, ó. A 10 fala assim, essa 9 a gente já fez, né? Só para você anotar aí, eu vou deixar aqui, gabarito letra C, né? Situação lá do cumprimento do mandado de busca e apreensão antes das 5 horas. A gente já viu que antes das 5 e após as 21 horas vai ser crime de abuso de autoridade. Lembrando que quando você entra na casa da pessoa, você pode entrar 20 horas e a diligência lá dentro da casa, ela pode se estender. Ela pode se estender. E você só sair de lá 3 horas da manhã. É crime de abuso de autoridade? Não, porque a lei fala só em relação à entrada. Então, se você entra antes das 21, você pode sair a qualquer momento, desde que tenha proporcionalidade, né? Se você está fazendo diligência lá, procurando, buscando as coisas, você vai poder ficar lá até outro dia de manhã, inclusive. Beleza? A 10 fala assim, sobre o interrogatório policial, é correto afirmar que... Então, eu tenho essa informação sobre o interrogatório. A gente vai falar um pouco aqui, ó. Aula extensa, né? Aula extensa, mas é isso mesmo. A gente vai bater tudão aqui, ó. Interrogatório. O interrogatório policial. Presta atenção. Pessoal, a regra é que o interrogatório policial ele é vedado. A regra é vedado, não pode, tá? Não pode. Quando, professor, não pode? No repouso noturno, tá bom? Então, no repouso noturno do preso, é vedado. Repouso noturno é vedado. Eu só tenho 2 situações. É vedado. Que vai poder, ó. É vedado, exceto... Então, o interrogatório policial no repouso noturno é vedado, exceto em dois casos. Quando houve o flagrante, quando houve a prisão em flagrante, tá bom? Ou seja, o preso foi capturado de madrugada, 2 horas da manhã. Aí vai poder ter o interrogatório no repouso noturno. Prisão em flagrante. Beleza? Ou quando tiver o próprio consentimento do preso. E nesse caso ele vai ter que estar acompanhado do advogado. Consentimento do preso. E ele vai ter que estar com o seu defensor, com o seu advogado. Juntamente com o advogado. Então eu tenho assim, ó. Professor, interrogatório policial no repouso noturno é permitido? A regra é que não, é vedado. Só vai poder quando o interrogatório policial for no repouso noturno que tiver a prisão em flagrante ou com o consentimento do próprio preso. E nesse caso ele tem que estar acompanhado do advogado. Beleza? Então vamos. Ó. A 10 ele fala assim, não há óbice legal ao interrogatório realizado durante o repouso noturno do preso. Errado. A óbice, a palavra vedado, é sinônimo da palavra óbice. Eu vou colocar aqui porque ela é muito comum nas provas de polícia. Então, óbice quer dizer que é vedado, é proibido, tá? O policial, é permitido em caso de prisão em flagrante. O professor colocou aqui, em caso de prisão em flagrante é permitido, questão correta, letra B. Letra B. A C fala assim, ó, então gabarito B, né? Mesmo que haja consentimento do preso, é vedado por ferir a dignidade
da pessoa humana. É errado. Com consentimento, vai poder, junto com o advogado. É vedado ainda que em sede de prisão em flagrante, é errado, é permitido novo prisão em flagrante. Então o preso foi capturado aí 2, 3 horas da manhã, ele vai sim participar do interrogatório policial. Tá? A 11 é falando sobre a violação domiciliar. Em relação ao crime previsto no artigo 22, invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente a revelia, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio, ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, assinar a alternativa correta. Quando é que o camarada ele vai poder violar o domicílio sem entrar no crime de abuso de autoridade? Quando é, professor? É permitida a violação do domicílio quando da prática de flagrante delito. Questão correta. Não tem o que a gente inventar, né? Gabarito, letra A. Bares e restaurantes são enquadrados no conceito de casa para fins de garantias constitucionais. É errado. Bar e restaurante, em regra, não é considerado casa. O bar e restaurante vai ser considerado domicílio quando tiver lá só aquele escritório responsável por fazer a contabilidade, questão de planejamento, num ambiente fechado dentro do bar ou restaurante. O motorhome não pode ser considerado casa, motivo pelo qual não é necessário mandado judicial para que policial adentre nesse compartimento. Questão errada. Pessoal, cuidado aqui também, ó. No meu concurso da PRF foi cobrado sobre a boleia do caminhão ser considerado casa. Essa questão aqui ela foi anulada. Beleza? Por quê? Porque é um tema polêmico. Em regra, a boleia do caminhão, essa é a regra, tá? Só que isso aqui acredito que não caia na prova por ser um tema polêmico. A boleia do caminhão não é considerado casa, tá bom? Inclusive, se um caminhoneiro ele for pego com uma arma de fogo na boleia do caminhão, perceba, ele não vai cometer o crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele comete o crime de porte ilegal. Por quê? Porque entende-se que a boleia do caminhão não pode ser extensão da sua casa. Beleza? A 12 fala assim, ó, em relação ao sigilo dos procedimentos policiais e de condutas que tipificam o crime de abuso de autoridade, é correto afirmar que... Então o professor falou sobre isso também, ó, sobre o delegado de polícia dar amplo acesso ao advogado aos autos do inquérito policial já documentado. Se ele nega esse acesso, os autos do inquérito que já estejam documentados, estará cometendo o crime de abuso de autoridade. Tá bom? Então vamos. É permitido à autoridade policial negar autos do inquérito policial que ainda estejam em curso. Correto, já é o nosso gabarito. Professor, por quê? Porque o delegado ele só tem a obrigação de mostrar ao advogado os autos do inquérito policial que já estejam documentados. Se ainda estiver em curso, ele não tem obrigação. Vamos supor que o delegado esteja fazendo uma interceptação telefônica que está em curso. Tem sentido ele mostrar essa interceptação para o advogado do cara? Não, porque senão ele vai contar que ele tá sendo interceptado, tá bom? A B. O advogado tem amplo acesso a todas as diligências passadas ou futuras no âmbito do processo penal. Errado, só se já tiver documentado. Mesmo que justificada, a extrapolação dos prazos do inquérito policial são considerados abuso de autoridade por parte do delegado de polícia. Errado, porque se tiver justificado a extrapolação desse prazo, não há que se falar em crime de abuso de autoridade. Beleza? Decretar a condução coercitiva de investigado para ser ouvido no bojo do inquérito policial, ainda que tenha havido intimação prévia e ele tenha negado comparecer, constitui crime de abuso de autoridade. É errado, tá bom? É errado. Por quê? Eu quero que você anote isso aqui, ó. Esse episódio foi muito famoso, né? Ó. Condução coercitiva. Quem foi que passou por isso aqui? Foi o ex-presidente Lula.
Então teve a condução coercitiva, inclusive esse tipo penal dentro do abuso de autoridade foi em resposta a esse episódio lá com a Polícia Federal. Então a condução coercitiva sem o prévio, sem a prévia intimação, sem avisar, sem a prévia intimação, é crime de abuso de autoridade. Agora perceba, se houve a intimação à testemunha para ela comparecer à delegacia e ela fala que não vai, pronto, a partir desse momento vai sim poder ter a condução coercitiva. O professor quer condução coercitiva, uma condução forçada, contra a vontade. Então, em regra, ela só vai poder se tiver uma prévia intimação e a pessoa negar. Porque se não tiver essa prévia intimação e a pessoa nem se nega, não sabe nem o que está acontecendo, quem conduz coercitivamente, quem autoriza o delegado de polícia, vai cometer o crime de abuso de autoridade. Interessante isso aí, ó. Então foi uma resposta àquele episódio. Então o gabarito aqui, letra A, é permitido sim a autoridade policial negar os autos do inquérito que já estejam, que ainda estejam em curso, né? A 13, a gente já respondeu também, é sobre a ação penal privada subsidiária da pública. Então ela pode ser exercida no prazo lá de 6 meses. 6 meses contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, que a gente viu que o réu indiciado estiver preso é 5 dias e 15 dias se ele estiver solto. A partir dali é contado o prazo da própria vítima entrar com ação penal privada subsidiária. Beleza? Então, gabarito, letra A. A 14, interessante também, ó. 14, interessante. A autoridade que decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, abre para o professor, é o primeiro crime, ó. É o primeiro crime, tá? Decretar prisão em desconformidade com as hipóteses legais. Está no artigo 9º. Eu coloquei essa questão para mostrar para vocês que a banca Setup pode cobrar pena, tá bom? E o que é que você tem que ver? Ó? Você tem que excluir todas as reclusões. Onde tiver reclusão, você já exclui. Porque o crime de abuso de autoridade é punido com pena de detenção. Se você abrir a lei 13.869, você vai ver isso. E o crime do artigo 9º, você vai ver que é uma detenção de 1 a 4 anos. Questão difícil, né, pessoal? Questão difícil. O gabarito que a gente dá aí é a letra C, né? Detenção de 1 a 4 anos. Questão difícil, porque pena é decoreba, é sacanagem, né? O professor não gosta de questão desse tipo, mas está colocando vocês para preparar o terreno de vocês para o dia da prova. Então se preparem, inclusive, para isso aqui. Beleza? Então, detenção de 1 a 4 anos. Questão de número 15 e última. Questão de número 15 e última, o professor não vai mais apagar o quadro. 15 e última, ela fala assim, ó, de acordo com a lei que define o crime de abuso de autoridade, é correto afirmar que, para a gente revisar nosso início da aula, a perda do cargo, emprego ou função pública constitui efeito automático da sentença penal condenatória. Errado. Abuso de autoridade tem que vir motivado na sentença, o efeito não é automático. É vedado a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Errado. Vocês viram que é possível a gente sair da detenção e ir para uma pena mais leve, que é a prestação de serviço à comunidade e a suspensão do exercício do cargo. Quando o juiz declara na sentença a perda do cargo público, de acordo com a lei, é irrelevante se o agente é primário. Errado. Se o agente é primário, ele não pode perder o cargo, porque só perde o cargo se for reincidente em crime de abuso de autoridade. E a D é o nosso gabarito, né? Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. Pessoal, antes da gente finalizar aqui, eu só queria dar um toque para vocês. Deixa só o professor apagar aqui essa última parte. Tá? Ó, deixa só o professor terminar essa última parte. Pra gente finalizar, ó. Lá no processo penal, o que é que vocês encontram? Lá no processo penal, a gente tem a prisão temporária e a prisão preventiva. Então, se o juiz decreta a prisão de uma pessoa
seja temporariamente ou preventivamente, sem estar presente nos requisitos legais, está cometendo o crime de abuso de autoridade, o juiz. Professor, na prisão preventiva, o que a gente tem? Agora, a gente tem uma revisão dessa prisão de 90 em 90 dias. Se passar desse prazo, de 90 e 3 meses, o que é que vai acontecer? Se não houver essa revisão e tiver presente aquele dolo específico que o professor ensinou, vai ser crime também de abuso de autoridade. Beleza? Interessante também. O policial, por exemplo, que inova artificiosamente lá o local do crime. Isso não acontece no Brasil, isso acontece nos países do norte da Europa, na Suécia, na Finlândia, na Noruega. Então o policial dá um tiro no cara que tá fugindo, pum, quando chega lá no local, o cara não tá com nada com ele, não tem nada. Aí o policial vai e coloca uma arma, um revólver lá de brinquedo. Coloca um revólver lá de brinquedo no policial. Coloca uma arma de brinquedo lá no cara que morreu. Se o policial faz isso, além de cometer o crime de homicídio, ele comete o crime de abuso de autoridade, que é inovar lá o local e a cena do crime, tá bom? Então o professor falou a maior parte dos crimes que ensejam aí abuso de autoridade. Nossa aula foi um pouco extensa, normal, uma lei muito importante, tá bom? Acredito que o professor tenha batido aqui 95% das questões possíveis no abuso de autoridade, só que eu peço a vocês para dar uma lida também em toda a parte ali que fala dos crimes de abuso de autoridade, só para você memorizar principalmente algumas penas, que é muito importante. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus, confiem na técnica, mantém firme no papiro e vamos que vamos, guerreiro!